Oi, gente, eu sou a Ana E eu sou a Maraia. e esse é o podcast A Vida Não é um Morango, onde iremos falar sobre os prazeres e desprazeres da vida adulta. E nesse episódio iremos falar sobre as quatro de nós. Vamos trazer aqui quatro fases da mulher. E para a gente ilustrar essas fases, nós vamos trazer quatro mulheres muito conhecidas, que são Charlotte, Carrie, Miranda e Samantha, as rainhas de Sex and the City. Para a gente aprofundar mais nesse assunto e também começar a entender um pouco de como que nós vamos trazer essas mulheres superpoderosas que a gente vai atingir ao longo da nossa vida, pode ser em fases de maturidade diferentes, mas também pode ser em uma semana que nós vamos viver as quatro delas. Mas antes da gente começar, eu queria trazer um pouco do nosso briefing e da personalidade de cada uma delas. A Charlotte, a gente vai analisar ela ali um pouco mais como menininha, aquela pessoa que tem os sonhos do conto de fada, que quer encontrar um marido, ter a família margarina. Depois, a Carrie, que já vai estar mais ali na fase pré-adolescente, que tem ainda muitas vontades e desejos materiais, que é aficionada nos sapatos e nas roupas de marcas. A gente tem também a Samantha, que já é uma pessoa um pouco mais empoderada, que está mais ligada com os desejos da vida dela e do corpo dela, e sabe aproveitar isso muito bem. E por fim, a gente vai falar da Miranda, que já tem um pouco mais de maturidade, já a nossa jovem adulta, né, que é a fase que eu provavelmente muitas de nós estamos vivendo aqui. E como que a gente pode ser um pouco de todas elas ao longo da nossa vida, mesmo depois de já chegar na fase Miranda. E aí, assim, eu tava até ouvindo aqui, amiga, você falando sobre as fases e tudo mais, e aí até quando a gente chega na fase Miranda. Aí eu gostaria de te fazer uma pergunta. Existe uma fase Miranda ou a gente vive todas as fases, as 4 versões ao longo da nossa vida? Pergunto isso porque eu acho que Carrie, para quem nunca assistiu Sex and the City, é legal, assim. Eu comecei assistindo porque é uma série que não me fazia muito pensar, mas é uma série que tem muito conteúdo que dá pra gente explorar muita coisa. Mas Carrie sempre achei chata pra caralho, tipo, mina chata. A Charlotte é iludidaça, assim, de tipo, a família margarina total, então ela tem, na ideia dela, uma vida perfeita. E eu tenho amigas totalmente Charlotte, assim, ó, de tipo, inclusive, assim, timeline da vida, assim, quando o que elas querem e tudo certinho e não sei o que lá e sei o que lá. Só que eu sempre me identifiquei muito mais com Samantha e Miranda, e durante muito tempo eu falava assim: "Não sou nenhuma delas", porque eu me reconheço muito como Miranda, muito pragmática, só que Miranda não é tão bem resolvida na vida pessoal, sexual dela, quanto Samantha. Então tinha as duas ali, eu me identificava em alguns momentos. E depois de um tempo eu falei assim: "Será que não tem um pouquinho de Carrie aqui quando eu olho uma brusinha no shopping e quero comprar?" Ou o contrário. Aí o que que eu gostaria de te perguntar. Amiga, você tem uns surtos Carrie sim, viu? Umas Tenho? brusinhas de total, umas brusinhas de ai, 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 lembrando gente. daquela vez que a gente foi na Morana e você foi só pegando tudo. Eu falei: "Amiga, você tá fazendo as contas de quanto que tá?" Você: "Não, mas é tudo lindo, não sei o quê, blá-blá". Eu assim, e foi pedindo mais e mais. Aí no fim a moça veio, fez a conta, ela: acho que não vou levar nada não". Graças a assim, E aí queria eu. baixou a Miranda ali no momento, estava bem Carrie, aí baixou a Miranda. Eu tenho dificuldade de às vezes eu me perco no personagem. Então, fazendo aqui a pergunta para você, a gente tem uma fase que a gente supera todas elas? Eu acho que não, eu acho que a gente consegue acessar as 4 ao longo da nossa vida. Às vezes uma se sobressai mais que a outra e tals, mas eu acho que existe as 4 dentro de nós.
eu vejo que eu assisti Sex and the City recentemente, então eu não tive uma visão de alguns anos atrás e agora. Porque quando eu comecei a assistir e eu era adolescente ainda, eu pensei tipo: "Ai, essa série não tem nada a ver comigo", e deixei de lado e fui assistir Gossip Girl, que é a versão adolescente, né. E assisti Sex and the City, eu acho que foi esse ano ou no final do ano passado. Já tinha uma visão bem mais adulta de tudo. Mas uma coisa que ficou muito clara pra mim é que, acho que quando a gente é criança, tem muito mais essa visão do da menininha, família margarina, acho que a gente consegue ser mais isolado, sabe. Porque o que você tem de repertório de vida ainda são poucas coisas. Então lá quando eu era criança, eu tinha meus 9, 10 anos, acho que tinha mais esse sonho, assim, de casar, né, até porque a gente é muito educada para isso enquanto mulher. Depois, quando eu era mais adolescente, eu já me sentia, analisando hoje, que eu vivia muito mais espírito de Carrie e já não tinha tanto esse foco na questão de família margarina. Mas hoje em dia, eu sinto que existe todas elas dentro de mim, que vai depender muito do que eu estou vivendo. Sim, no trabalho, sou extremamente Miranda, sem dúvida. E na vida também eu tenho muitas coisas, porque eu sou uma pessoa um pouco mais, como que eu posso dizer? Uma pessoa um pouco mais metódica. Eu acho que se encaixa muito mais no perfil Miranda. Mas eu, assistindo a série também, eu me permiti ver coisas que algum tempo atrás eu não me permitiria, que eu achava um absurdo a questão da família margarina, por exemplo. Assim, de pelo menos pensar: "Ah, será que eu posso um dia viver isso?", porque eu pensava: "Não, nunca quero viver isso da minha vida". Porque a mesma Charlotte tendo essa questão, que pra mim no começo é muito imatura, ela também tem um momento ali que ela amadurece um pouco, né, e ela vê que não é tão simples assim viver uma família margarina. E quando ela se separa, ela tenta lá no primeiro casamento dela a todo custo, que era o sonho da vida dela, e ela vê que não é tão legal assim, porque é um caos, né, aquele casamento. Basicamente eles estão juntos pra realizar o sonho tanto dela quanto dele de viver uma vida de casado. E e para mim o mais importante é que eu acho que a gente ter cuidado com os extremos dessas fases, porque se apegar demais a uma dessas fases pode ser um pouco perigoso. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que é muito difícil, depois que a gente já tá ali na fase mais adulta, ser só uma delas. Até porque eu acho que é saudável a gente viver um pouco de cada uma, sabe. Eu tô vivendo agora meu momento Miranda, e aí depois eu ter um final de semana que eu vou ser um pouco mais Carrie e Samantha, é uma coisa muito saudável, porque eu vou estar vivendo uma vida mais leve, vou estar aproveitando, vou estar me permitindo a viver coisas que fazem parte daquilo que eu desejo. Então eu acho que não é só nem questão de impossível viver uma só, mas como necessário viver mais de uma no longo da nossa vida. Você falou assim: "A gente tem que dosar um pouco de cada coisa", eu acho que faz muito sentido, né. Há pouco tempo eu estava falando com um amigo meu, que a gente é inseparáveis aqui em São Paulo. E aí tem um meme do Agostinho Carrara, amo, que ele fala assim, "Tem que ter um pouco de loucura, Paulo, tem que ter um pouco de loucura, porque senão a vida vai ser o quê?", tipo, alguma coisa assim, que a gente estava falando de que a gente não consegue levar uma vida regradinha, bonitinha, tudo certinha, sabe. Gente, eu morro de inveja, o meu sentimento é inveja daquele povo que tem uma vida 100% regrada, tipo essa galera atleta, vida fitness e não sei o quê. Gente, se eu tiver semana regradinha no final de semana, eu não sair para tomar uma cervejinha, ou não preciso nem beber cerveja, não preciso beber nada, mas se eu não sair para ver gente, para ir dançar, para me divertir, eu não consigo viver. E aí me dá um negócio assim, se a minha vida for muito regrada, depois bate uma Samantha em mim, assim, eh, sim, de querer sair, aproveitar e curtir, assim, alucinada. Então, tem que ter, como diz Agostinho Carrara, tem que ter um pouco de dose de loucura na nossa vida, no nosso dia a dia, pra gente ser feliz também, né, porque não dá. E aí a gente pode ser um pouquinho Miranda, um pouquinho Charlotte, porque senão, filha, na hora que aparece uma Carrie e na hora que aparece uma Samantha,
aí o universo não vai estar preparado. Eu falo por mim, É tá. para Maraia você também é assim. é para você evitar o despiroquei, né. É, e Não aí vamos também doses homeopáticas de cada uma, para não chegar porque isso é muito claro também, geralmente as pessoas fazem isso: "Ai, tô vivendo a vida". Aí a pessoa aquela pessoa certinha, total, assim, de repente você vê que a pessoa deu uma guinada, mudou totalmente, você fala: "O que aconteceu com esse ser humano?". A pessoa não tomava nem uma cervejinha e agora tá dando PT. Você fica: "O que que é isso?". Por quê? Porque a pessoa não sabe lidar nem com um mundo, nem com o outro, então tudo que ela faz muito extremo. E eu acho que isso só faz sentido, você falou da questão de atleta, né, só faz esse sentido de ser muito extremista, de ter uma vida totalmente regrada se você é atleta, cara, se você não vive profissionalmente disso, e se isso não te dá um prazer imenso, porque é sofrido viver assim tão regrado. Não faz sentido ficar vivendo totalmente: "Ai, tem que ser assim, assim, assado". Olha que eu tô falando isso de um lugar de libertação, porque eu já fui muito assim. gente, a Maraísa, ela é muito sistemática com os cronogramas dela. Agora que ela tá vivendo o sabático dela, ela tá mais flexível, acho que tá sendo até um momento de, assim, de evolução espiritual dela com as agendas dela, porque antes ela é bonitinha, assim, ela ia certinho, assim, no que ela se propunha a fazer, o cronograma dela e sei que lá, ela abria mão daquilo, sistematiquíssima. Agora, eu não sei como que tá indo ela com a vida dela nova aí, tudo mudada. Aproveitando, falando disso, conta aí, amiga, já que você tá, né, se for comparar a minha vida com a sua vida tá mais interessante do que a minha. Pra quem não sabe, vou dar um contexto, Maraia tá vivendo um sabático, tá lá no Nordeste. A única coisa que eu sinto neste momento é inveja, porque está um calor nesse momento, a gente gravando, a querida tá lá na praia, maravilhosa, curtindo, e eu aqui em São Paulo. Mas cada um tem o que merece, né. Tudo bem, né. Se ela tá merecendo mais nesse momento, que Deus abençoe ela, que chegue minha hora. Mas conta aí, amiga. Amiga, mas assim, ó, falando que a vida não é um morango, né. Hoje me falaram: "Ai, vamos pra praia, não sei o quê". E aqui, eu estou no Cumbuco e aqui venta muito, gente, muito, assim, ó, o tempo todo. Inclusive eu sentei aqui, fechei a janela pra não ficar recebendo um monte de vento e não começar a tossir no meio dessa falação, né. Mas eu virei e falei: "Ai, eu não vou pra praia hoje, porque eu não quero virar um empanado". Porque, gente, você passa protetor solar, e aí você vai pra praia e aquele vento, e aí a areia fica tudo grudada em você, porque tá ventando e vai caindo areia na sua cara, no seu corpo inteiro. Então quando você volta, você tá cheio de areia, assim, ó, tudo grudado em você. Olha, Maraísa, eu nem vou te falar nada, porque aqui quando venta, gruda na gente fuligem de poeira e poluição. Ó, vou te contar, tá palhaçada. Palhaçada você jogar isso na minha cara. Enfim, aí hoje eu não fui pra praia porque eu não queria virar um empanado. Mas aqui, vivendo isso, assim, é um lugar que dá pra ser todas elas em uma semana, tranquilamente. Dá pra começar a semana como Miranda, eu sempre tento encarnar a Miranda que existe em mim, porque se eu for viver só de Samantha, não dá, gente. Tem uma galera que vem pra cá e vive só de Samantha, mas eu não tenho condições. Às vezes eu só dou uma aparição no rolê, eu falo: "Nem que eu vá, fique 10 minutos, eu volto, porque agora eu tô sendo essa pessoa". Ou tipo: "Oi, tudo bem? Tchau". Às vezes aproveito mais, depende muito do tipo de rolê, mas tem muita coisa pra fazer. E nisso tudo rolando e a galera praticando esporte, assim, ó, a galera vive intensamente. E então dá pra se perder um pouco aí em qual delas ser. Mas eu tento me equilibrar entre todas elas, pra eu viver um momento mais tranquilo. Até porque eu fico cansada e eu falo: "Gente, não vou fazer nada". A galera me olha assim: "Como assim?" Eu falo: "Olha, hoje me esquece, eu vou ficar quietinha aqui no meu canto, vou dormir". Hoje eu dormi, acordei tarde, almocei, dormi de novo, e aí quando eu acordei já tinha ido todo mundo embora, eu fiquei feliz. E aí voltou pra paz. Bem E isso, a Miranda. Ana me marcando no videozinho que ela colocou lá no sol, em São Paulo, falando: "Queria estar na praia". E eu estava É. aqui só curtindo uma preguicinha. É pior ainda, porque eu estava o quê?
olha o contraponto. E aí eu estava o quê? Indo para o mercado fazer compras para fazer minhas marmitinhas do durante a semana, para eu comer no escritório. Olha, Parece que gente, o jogo virou, amiga. olha, Parece que vou te inverteram os contar. personagens, vivendo mesmo eu nessa fase tranquilinha, é um Samantha permitindo, né, os desejos do corpo, porque o desejo do meu corpo era descansar, e E aí que tá você o indo lance, atrás né. da marmitinha. Nossa, humilhação, olha. Eu passei a acreditar em reencarnação. Respeito aí todas as religiões das pessoas, mas eu sou católica, né, galeiras. E o catolicismo não acredita em reencarnação. Mas eu já aceitei a reencarnação. Já fiz uma adaptação aí do catolicismo para mim, porque eu acho que eu não pequei tanto nessa vida não. Tô pagando por coisa da vida da passada, tá. Tô pagando, tenho certeza, tenho certeza. Ô amiga, Amiga, às deixa vezes a gente tá fugindo um pouco do tema, né, mas a às gente vezes não o tá karma zero. às vezes o karma, se você fez alguma coisa e esse karma foi se alimentando ao longo do tempo, você não pagou ele rápido, ele pode voltar um pouco pior. Eu tenho sorte de que eu faço agora, eu pago daqui 2 minutos. Então meu karma é leve. Porra, a Ana da vida passada deve ter olha, deve ter sido, porque essa dessa vida da sofrida. Mas você estava falando voltando aqui, porque a gente é tudo isso, né, galera, a gente também dá uma viajada na maionese, a gente não mentiu em momento nenhum sobre esse podcast que a gente também ia se perder. Mas, ô amiga, você estava falando, tipo: "Ai, sou um pouco de Samantha ouvindo, e dando vazão aos meus desejos". É engraçado porque a Samantha na série, ela é uma mulher muito, ela dá muita voz aos desejos sexuais dela. Mas isso não necessariamente que na verdade ela está ouvindo o que o corpo dela está dizendo, né, está desejando. E você trouxe assim de: "Ai, eu descansei, estava sendo um pouco de Samantha ouvindo o que o meu corpo queria". Eu achei legal essa perspectiva que você trouxe de que, assim, ouvir o nosso corpo, ele passa por diferentes aspectos. Pode ser o sexual, pode ser aquele do descanso, pode ser, sei lá, quero me dar o direito de me mimar, no sentido de: "Cara, vou ir arrumar meu cabelo, vou ir fazer minha unha, vou ir fazer uma massagem, vou, sei lá, fazer um escalda-pés", de ouvir o nosso corpo nesse lugar, né, também. Sim, a série foca muito nessa questão de sexual da Samantha, né, mas e depois se fala sobre o desejo do corpo, desejo físico, corpo, né, mas não necessariamente é isso, né, só a questão sexual, porque às vezes o seu corpo vai falar: "Pelo amor de Deus, eu não quero isso não". E você tá cansada, ou não tá com vontade mesmo, então tem várias outras coisas, né, que podem ser isso. E na série mostra, mas não dá tanta ênfase, que ela é uma pessoa que, tipo, vai fazer a unha, vai para o spa, ela sempre tá isso, de fazer spa, vai se vai em restaurantes bons, então ela busca muito isso, né, a alimentação também é uma coisa que é muito do corpo, é uma coisa muito prazerosa também. Então você buscar ir em bons restaurantes que vão te dar esse prazer, vai te permitir, também aí atrás disso, né, é até bom a gente tirar um pouco desse tabu de só da questão sexual, né, porque ela é uma mulher muito além disso. É uma pessoa que tem a sexualidade muito aflorada, mas tem várias outras coisas, inclusive quando eu estava estudando para fazer o podcast, eu vi muitas até uma moça falando: "Ah, ter uma amiga como a Samantha às vezes pode ser um pouco difícil, porque imagina a pessoa que só fica falando de que quer fazer sexo, transar o tempo todo", tipo, não dá. E realmente, se for só isso é difícil, mas provavelmente Samantha não era só sobre isso, né, tem todas as outras coisas. Tem muito, assim, de tipo, você olha na série, ela ajuda a Carrie lá com a divulgação do livro dela, e ela é uma mulher super bem resolvida na carreira dela. Mas é engraçado, né, quando a gente olha, assim, de tipo, tem a série, lógico, que traz muito a evidência da Samantha, ter esse viés mais sexualizado, mas o quanto também às vezes a pessoa fala assim: "Ah, deve ser muito chato e não sei o quê", mas pensa assim ó,
quando eu comecei a assistir Sex and the City, eu falava assim: "Cara, em nome de Jesus, essas minas se reúnem e falam só de macho, 24 horas por dia", assim, ó. Era Carrie sempre o Mister Big, não sei o que, vontade de enfiar ela a cabeça dela numa privada chata pra caralho. Eh Charlotte mais tímida ali, até com a minha leitura é até com um pouco de vergonha de dizer que queria casar, ter filho, construir família. Miranda, engraçado que Miranda, para mim, eu acho que a Miranda e a Samantha são as que mais se assemelham e se diferenciam, porque elas se assemelham, as carreiras delas são muito bem estruturadas, elas são muito bem resolvidas, mas a Samantha é muito de assim, muito de bem com o corpo dela, com os desejos dela, já a Miranda não. Tipo, é um negócio praticamente escondido, assim, trancado, ela não dá voz àquilo que ela deseja. E a Carrie dá voz, o que ela deseja, mas o desejo dela é mais superficial, né, que é ser desejada, ser o centro das atenções, né. E eu acho que olhando as 4 ali, eu acho que a que mais me cansava era a Carrie, porque ela sempre era centro das atenções, o tempo inteiro. As urgências dela é acima de era acima de todas. É, e a Carrie, assim, pra mim, é uma ela é o personagem que mais me fala. Se eu tivesse assistido a série quando eu era adolescente e se eu assistindo hoje, né. Porque a Carrie, ela tem comportamentos muito questionáveis, mas ela também se relaciona com uma pessoa que tem comportamentos complicados, né, porque ela tem um relacionamento com o Mister Big de vai e vem o tempo todo. Gente, sério, terminou uma vez, 2, pelo amor de Deus, não volta mais, sabe. Ninguém vai mudar, segue o baile. Ou pelo menos se dá tempo suficiente para mudar, porque em pouco tempo, assim, ninguém muda. Mas Agora vamos quando ela faz problematizar. eu quero justamente começar a problematizar ela mesmo, porque ela tem umas coisas dela que ela quer muito foco nela o tempo todo. Então, assim, ela briga com as amigas em momentos que ela não consegue ficar falando só do problema dela, mas ela também esconde algumas coisas, porque as amigas falam que ela não deveria fazer aquilo e ela faz. Que as amigas são total contra o relacionamento dela com o Mister Big, e com razão, porque ela sofre, sofre, sofre por causa do boy, e aí depois volta chorando com as amigas. E assim, as amigas já falaram, gente, não volta nisso, mas ela sempre volta. Parece que ele é o boy lixo conforto dela, né. Eu amei essa expressão "boy lixo conforto", essa eu não conhecia. É, Todo acabei de mundo tem inventar. todo mundo tem um boy lixo conforto para se chamar de seu. Eu Sim. tenho, Maraísa tem, todo mundo aí que tá ouvindo a gente tem. Então, eu tenho boy lixo, mas eu não tenho boy lixo conforto, no Tem sim, momento. Maraísa. Não tenho, tô No momento desapegada. tem 2 meses, né, que você tá no seu sabático, né, porque agora mudando de um lugar para o outro, mas tem seu boy lixo conforto. Não era tão conforto. Olha, eu não vou dar Corta exposed essa daqui, né. parte. Não, você corta essa Não, não parte. vou, não vou Eu cortar. estava confundindo entre 2 pessoas, mas eu acho que eu já entendi quem é. Não vou cortar não, tá, não vou cortar. Não, mas assim, problematizando Carrie, assim, de tipo, a relação dela e Mister Big. Eu tenho outra questão, tá, eu acho que a primeira questão que, vendo ali o podcast, ó, isso aqui é meu inconsciente falando, hein, galera. Eh, Vendo ali a série, ela fazia o blog e ela expunha a vida dela, das pessoas que passavam, a conviver com ela, e ela colocava, tipo, no New York Times, eu não lembro se era New York Times, mas, tipo, no jornal, Se eu fosse eh amiga, eu ia ficar puta. Tipo: exato. "Meu, você tá louca?". Imagina aqui, eu e Maraia, falando sobre os nossos desvaneios da vida. E de repente a gente começa a expor todos os nossos amigos, os bofe que a gente sai. Tipo, eu ia querer, assim, ó, queimar a pessoa viva se ficasse me expondo, assim. Uma coisa é eu me expor porque eu quero. Agora eu expondo todo mundo que convive comigo,
Eu inclusive é uma coisa que eu sempre fico pensando, tipo, dos casos que eu venho trazer para vocês, dos causos, para eu não expor as pessoas que convivem comigo, porque isso é foda também. E ela tinha zero cuidado. Tem um episódio, tipo um episódio não, tipo um pedaço de alguns episódios, na real, ela se relaciona com um cara que era político. E aí o político, não quer mais ficar com ela, porque, tipo, o povo sabe que ele é o cara que ela tá escrevendo na coluna e tá expondo a vida pessoal dele no universo maior, e todo mundo sabe que é ele, entendeu. Assim, tipo, sem noção total, ela não pede autorização para invadir a vida do outro. E aí eu fico pensando assim, ó, tipo, eh algumas pessoas da nossa vida se invadem do nosso espaço sem pedir a menor autorização. E a gente fica assim, tipo: "Maluco, que é isso?". E aí não só pessoas, né, às vezes as coisas vão nos invadindo, quando a gente vê, já virou tudo uma bagunça, né, de tipo, eh vai invadindo o seu trabalho, invade tanto a sua vida que você se perde, você não sabe mais quem é você, quem é o seu trabalho, você já não se acha. Você deixa a sua família invadir tanto a sua vida que você não sabe o que é você, o que que é a opinião da sua família pairando sobre você, e fica ali. Então, esse pedaço, assim, dela invadir o espaço e do outro e também expor a vida do outro, eu acho problematicaço, entendeu? Sim, é super. Isso é foda, né. Mas me tem uma coisa dela que me incomoda muito, eu não lembro o nome desse namorado dela, mas é um que fazia móveis, era designer de móveis. O Adam, naquele Deus É, gente, assim, sério, pra mim ele era uma pessoa incrível. Era tipo, o cara que fala: "É esse, tá vendo? Esse aí é o que você tem que ficar, amiga". E aí ele trazia tudo, cai muito naquela coisa, né, de quando você vive um relacionamento tóxico, e aí depois você entra num relacionamento conforto, não conforto, num relacionamento saudável, e aí você deveria saber lidar com aquilo, mas como não tem muita emoção, porque não tem altos e baixos, você não quer. É isso que ela tá vivendo ali. Porque o cara é gente boa, super educado, coloca ela na vida dele, permite as coisas acontecerem, assim, os 2 vão se apegando aos poucos, né, trata ela com muito respeito, quer ter um relacionamento real, né, o tanto que ele pede ela em casamento e depois ela fica tipo: "O quê? Tá louco?". Aí ela fala: "Não tô pronta pra isso, mas vamos morar junto", tipo, tá louco. Aí É eles vão engraçado. morar junto e ela fala: "Não quero mais". Não, mas é engraçado, assim, de tipo, você trouxe o Adam, aí eu vou conectar com a outra coisa que eu ia pensar de, assim, do quanto que a gente insiste no que não deve mais insistir, não tem mais nada, nenhum fruto, assim, bom a colher daquilo, tipo, ela é a relação do Mister Big de vai e volta, e aí ela vai, o Mister Big larga dela, assim, não lembro exatamente com detalhes, mas larga, e aí ela, tipo, encontra a Adam, tá com o Adam e nã e aí o Adam, sei lá, tem um episódio que eles vão, tipo, pra uma cabana, e aí ela convida o Big pra ir pra lá, e o Adam fica puto, e com toda razão, tipo, cara, ele é seu ex, claramente vocês não resolveram isso aqui, então não há um relacionamento que terminou super saudável, e aí você convida e não avisa, pergunta para o outro se o outro vai estar de bem com aquilo, sendo que o espaço é dele. Aí ela também fica: "Ai, porque isso aqui não é meu universo", aí tipo, o cara tem que estar no universo dela 100%, mas ela não está disposta a fazer concessão nenhuma para ele, e ela ainda leva o ex dela, que claramente ela gosta, para lá e não faz absolutamente nada. E aí comparando Que aqui com a nossa pessoa vida. irritante, sério, que insuportável. Exato. Tipo, maluco, você não tem noção nenhuma, tipo: "Ai, você vai ter que se adaptar 100% a eu aqui, é só os meus desejos, eu sou o alecrim dourado, o sol do universo, tudo girará em torno de mim", tipo, mina chata do caralho. E aí eu fico pensando outra coisa aqui, ó, de tipo, o quanto que a gente tem dificuldade de botar fim
nas coisas, insistir em ciclos que já não tem mais nada a trazer para nós, nenhum fruto bom para a gente colher daquilo dali. De tipo, ai, às vezes tem, sei lá, a gente fica insistindo em relacionamentos, em amizades, num trabalho, que tipo, não vai sair mais de nada dali, irmão. E aí, até quando você vai ficar nesse vai e volta de tipo: "Vou dar uma outra chance, vou dar outra chance, vou dar outra chance", a vida passa, você não amadurece, porque daquela relação não existe mais nada a a sair dali, e você fica ali, tipo, à mercê do mínimo, sabe. Simplesmente gastando energia e não tem mais absolutamente mais nada para te dar. É muito doido. Eu queria voltar um pouco na Charlotte, que a gente não desenvolveu tanto as questões dela ali, que para mim tem 2 momentos dela. Um momento ela muito menininha, assim, muito imatura, na questão de focada nessa família margarina dela a todo custo, e ela era a pessoa que, tipo, basicamente saía à procura de marido, sabe. Era isso a vida dela. E aí ela casa com o primeiro marido dela, e ali pra mim eu acho que é quando começa a aparecer um pouco mais de maturidade na vida dela. Na verdade, depois que ela se separa, porque ela casa, aí eles vão morar junto, ela acha que vai viver uma linda, maravilhosa, e descobre que é um caos, porque ela queria muito ter filhos e basicamente eles não se relacionam, então porque ele é meio que viciado em pornografia, né, então tem e ele acha que ela tem uma imagem de santa, ele não consegue se relacionar com ela, porque ela tá num estereótipo ali, perfeitinha, menininha, que era basicamente também o estilo dela. E aí ela fica: "Como que eu vou ter um filho assim? Não é possível". E aí acontece uma das coisas que pra mim é a pior coisa de todas, que ela quer muito ter um bebê, e aí ele compra um uma imagem de um bebê em tamanho real e dá pra ela. Eu não sei se você lembra disso. Não, isso daí eu não lembro Cara, não. ele compra e aí, assim, ela tá fazendo jantar com as amigas pra ela se É sentir porque bem, naquela porque época ela não tinha estava bebê muito triste. reborn, né, senão ele tinha dado um bebê É, reborn senão pra ele ela. tinha dado um bebê reborn pra ela. E aí ele chega no meio do jantar e fala: "Ah, você quer muito ter um bebê? Eu vou te dar um bebê". E aí ele leva essa impressão num papel, assim, uma impressão meio realista, e entrega um bebê impresso pra ela. E ela fica muito irritada e, assim, óbvio, cara, é uma coisa que tá sendo é algo que tá machucando muito ela, porque era um sonho da vida dela ser mãe, e ele pega e leva no jantar dela com as amigas um bebê impresso, que ele comprou no mercado. E aí, assim, ela tá tão obcecada pela vontade de ter uma família, que ela se submete a uma situação muito ruim. E eu acho que aqui para todos os as 4 fases, né, o perigoso é esse extremo. Porque se a Samantha for muito extrema no desejo do corpo dela, se a Charlotte é muito extrema, e eu acho que ela chega nesse mais extremo, se a Carrie também for muito extrema e ela chega em alguns momentos nesse extremo também, de comprar muito e depois não ter dinheiro para pagar as coisas, e a Miranda também, elas vão viver momentos bem ruins, né. E a Charlotte chega nisso e mostra para todo mundo de uma forma bem triste. Tem uma coisa que eu acho legal na Charlotte, que ela tem lucidez sobre aquilo que ela deseja, né. Eu acho interessante, assim, a pessoa que tem claro aquilo que quer. Mas vou fazer um contraponto, né, você não pode estar fechado ou aquele é o único plano da sua vida que você não possa estar disposto a negociar ou viver outras coisas, tipo, é só isso que eu quero e não quero viver outra coisa. Mas ela apesar das amigas viverem outras coisas, isso que eu acho legal, as amigas, todas elas diferentes, com necessidades e desejos diferentes, mas ela que mais se destoava quando fala, assim, sobre planos pessoais, e ela se manteve fiel, né, àquilo que ela gostava, ou que gostaria de ter. Isso eu achei legal, tipo, eu quero isso, cara, e eu vou sustentar aquilo que eu desejo. E isso também é legal, assim, eu tô sustentando aqui, é diferentão,
mas tá tudo bem ser diferentão. E as amigas dela julgam ela muito, não é por falta de julgamento que ela não muda, muito pelo contrário, ela é muito julgada pelo desejo dela de construir família, mas ela sustenta aquele desejo dela. E eu acho legal isso, sabe, de você sustentar os seus desejos, aquilo que você gosta, mesmo que ele possa se parecer muito improvável. Eu acho que isso é muito importante, assim, da gente ter clareza dos nossos desejos, dos nossos sonhos, que foi um dos episódios passados que a gente teve, né, do quanto a gente se mantém, fiel aos nossos sonhos, né, aquilo que a gente busca, e eu acho isso bonito nela. Eu ia falar isso também, acho bem bonito isso nela, e mesmo depois ela quebrar a cara, né, entre aspas, né, do primeiro casamento dar errado, ela termina e fala: "Eu ainda não desisti de alcançar isso, de encontrar uma pessoa para ter a família", porque é um sonho dela. Então é uma coisa que ela sabe que vai fazê-la feliz. E é e aí, assim, eu acho que é uma coisa importante até da gente falar, porque hoje, em muitos momentos, nós julgamos as pessoas que querem isso, né, de construir uma família e tal, mas, gente, tá tudo bem também. A questão de você permitir com que a pessoa escolha aquilo que ela quer viver é o que importa, porque o que me faz feliz não é o que faz a Ana feliz e não é o que faz outra pessoa feliz. Então acho que o mais importante, uma das coisas mais importantes é a gente trazer esse ponto. Se você quer ser Carrie, quer ser Charlotte, quer ser Miranda, quer ser Samantha, tudo bem. Saiba o caminho que você quer seguir e se isso te faz feliz, segue ele. E eu acho que isso é uma coisa muito bonita dela, justamente de estar focada, ela sabe o que ela quer, e aí depois, no segundo momento, ela desapega um pouco da perfeição, né, porque ela até conhece uma pessoa que não tem nada a ver com o estereótipo de cara que ela estava esperando, e aí naquele começo ela se fica assim, tipo: "Mas ele é assim, ele é assado", e muito voltada para o físico dele, né. Porque as outras coisas ele era muito legal, ele era muito dedicado também ao trabalho dele, enfim. E ela se desapega Gente, disso e consegue viver aquilo que ela estava sonhando. eu tenho 2 Vai amigas ser que a tá mesma vivendo coisa. muito uma fase muito Charlotte, assim, sabe, muito, muito. E aí tem uma que é mais evidenciado isso, assim, ela tem o plano dela de casar, de ter filhos, e aí ela tem na cabeça dela um cara ideal também, assim, ó. E aí eu fico falando assim: "Maluco, tipo, e se for diferente?" Tipo, ela: "Não, eu quero desse jeito." Ela tem o plano certinho dela lá, ela tá apegada a um checklist que a pessoa tem que cumprir, assim, e tem também um prazo para tudo isso, tipo, o prazo está correndo, a pessoa não apareceu ainda, ela tá meio em parafuso, assim, de tipo e eu fico falando para ela, tipo: "Deixa fluir maluco, uma hora vai dar certo", eu falo assim: "A gente pode se apaixonar aos 80 anos". Ela: "Você tá louca, que eu vou me apaixonar com 80 anos? Com 80 anos hoje você é avó". E eu falei assim: "Cara, deixa fluir", tipo, e falou assim: "E se o seu cara, ele não for o modelo Faria Limer?" Ela: "Não, é os que eu gosto". Eu falei assim: "Então acho bom você dar uma desapegada, porque assim, vamos mudar de lugares que você não tá conseguindo encontrar, né, vamos dar uma variada, vamos talvez seja num lugar menos previsível que você esteja indo, mais inusitado, que você vai achar o cara o seu marido, entendeu? Pode ser tipo o segundo marido da Charlotte". Às vezes a vida castiga só entregando aquilo que a gente não espera. E inclusive, by the way, ela se apaixonou por um cara que era de uma religião diferente dela, e aí ela falou assim, tipo: "Cara, como que a gente vai casar? As nossas religiões são diferentes. A gente não vai comemorar mais tipo, marcos importantes das nossas religiões juntos. Vamos batizar nosso filho onde?" Eu falava assim: "Você é muito louca, tá? Você não é pouco louca não, você é muito louca". Mas amiga, vamos falar agora de Miranda. Miranda para mim é ali delas, acho que é a pessoa que amadureceu, e aí depois acho que a gente vai entendendo ao longo da série que ela amadureceu mais rápido, em questão de até pela construção familiar dela, né. A mãe sempre questionou muito ela. Eu acho que tinha uma questão dela se sentir meio que perfeita, de conseguir alcançar todas as coisas. E eu só consegui entender isso quando ela vai pro velório da mãe,
e parece que ela era muito cobrada sobre várias coisas. E também, né, uma pessoa que estudou em Harvard, então já são pessoas que têm acho que um nível de cobrança, de perfeccionismo e de querer ser excelente em tudo na vida muito alto. E aí ela atinge coisas altas rápido. Então ela tem um bom emprego, ela trabalha pra caramba, ela consegue comprar o apartamento dela, decora todo o apartamento. Ela alcança esses lugares mais rápido, né. Eu acho que tem a questão dela, eu acho que do perfeccionista, mas, eh, ela tem, acho que muito parecido com o que a Charlotte tem, que é um plano para a vida dela. O plano do que a Miranda tem, depende mais dela do que, acho que de fatores externos. Então, ela tem ali marcos e conquistas que ela precisa ter, e ela trabalha para aquilo. Que seja mais fácil, mas depende menos, "Ah, preciso encontrar alguém", eh, que é o caso de Charlotte, tipo, construir família. Miranda tem isso também, tipo, um plano para a vida dela, com marcos que ela precisa ter, e ela trabalha para aquilo. Tipo, não tenho outras coisas, não cabem aqui. Inclusive não cabe o espaço da vulnerabilidade. E aí quando ela, acho que quando ela traz esses marcos, e aí de repente do nada, ela tem a gravidez na adolescência, com medo de todo mundo aqui, ela, sei lá, nos 30 dela, engravida na adolescência, ela entra em choque, que eu acho que é o mesmo do que tem aqui pra gente, né. Eu falo: "Morro de medo da gravidez na adolescência", eu quase fazendo 30 anos, tenho medo, ainda vou ser uma gravidez na adolescência. Que assim como ela, eu tenho marcos e conquistas que eu quero ter, que hoje se eu engravidar e ter um filho, tipo, vai bagunçar total a minha vida. E eu acho que quando a gente traz muito isso, fazendo um contraponto, que eu acho que é o momento que a gente mais está vivendo, acho que mais parecido com ela, apesar de eu não acreditar muito sim, de que a gente é mais uma do que a outra, eu acho que a gente é as 4 numa só, pelas urgências dela do trabalho, eu acho que isso fica um pouco mais evidenciado, o quanto que a gente se cobra também, né, o que a gente acaba reprimindo muitos dos nossos sentimentos, daquilo que a gente gostaria de ser, o que acredito se coloca aberto para que possa ser. Mas aí tem um outro ponto, assim, de eu não gosto do Steve, eu acho o Steve um frouxo, eu acho que o Steve não é pra ela. E aí uma mulher tão foda quanto ela fica num relacionamento como o do Steve, assim, sabe. Ai, ele é Sim. legalzinho, é o famoso cara gente boa, mas Me assim, parece bem que ele é um acomodado, sabe. Porque ele quando eles se separam, é o momento que ele tem uma mudança na vida dele. Quando ele tá com ela, ele não faz nada. Aí eles separam, pois ele é. dá uma quer, ele abre o bar dele, faz não sei o quê. Tipo, o seu ele terceiriza a responsabilidade da vida dele, E parece. aí a Miranda tem um ponto, assim, que me pega muito, ela tem um relacionamento que ela materna, ela vira mãe do cara. E aí ela é tão, assim, tão decidida, tão objetiva, tanto assim, bora, assim, certinho, que aí ela começa a maternar um cara, e ela fica numa relação, tipo, que ela não tem um parceiro para a vida dela, ela tem outro filho. Realmente. E assim, e quantas vezes a gente já ficou em alguns relacionamentos por ser mais cômodo, assim, porque a pessoa já te conhece, eh, ou a pessoa já sabe como lidar com você, como te ajudar, e às vezes a gente tá com tanta coisa acontecendo, com tanto problema, que aí você fala: "Ai, aqui é um pouquinho do que eu tenho de cômodo", e aí esse cômodo, esse espacinho cômodo, ele vai crescendo, 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 e aí tem uma fábula que eu gosto muito, que uma vez um chefe meu no trabalho falou, nossa, um querido, adoro ele, saudades inclusive, que é o sapo na panela. Se você pegar uma panela fervendo e jogar um sapo lá dentro, ele vai pular fora, porque ele vai saber que ali ele vai morrer. Mas se você colocar ele numa panela, ligar o fogo e é um pouquinho ela esquentando, ele não vai ver, ele só vai ficando morninho, 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 então vai cozinhando ele, aí chega uma hora que ele morre e ele nem viu que morreu. Que é um pouco desse relacionamento que eu sinto que Miranda tem, ela tá num lugar cômodo,
de conforto, mas assim, não é bom nem é ruim, mas tá ali, é o que tá tendo. Aí na hora que ela tá muito ruim, na hora que ela sai, tipo, parece que tudo desmorona. E quantas vezes a gente tá numa condição tão cômoda que, assim, às vezes é melhor a gente sair dali, puta, vai criar um desconforto gigantesco? Vai, mas você vai morrer, maluco, você vai morrer e você nem viu que você morreu, entendeu? Você vai estar num lugar de conforto muito ruim. E isso me faz pensar o quão rico é a gente viver um pouco de cada uma delas. Uhum. Porque a Charlotte, apesar de ser a pessoa muito focada no casamento, ela está buscando um parceiro que seja uma pessoa que vai agregar, que vai trazer coisas boas para ela. Que é um pouco do que a Miranda deixa falhar na vida dela. Ela encontra um moleque para ser parceiro dela. E ela, sendo uma mulher totalmente empoderada, foda na carreira, vai ficar com uma pessoa que não faz sentido no convívio dela ali. É muito diferente dela, escancarado, assim. É ruim tanto para ela quanto para ele, porque ele também se sente mal, né, o Steve, no relacionamento que eles têm, ele se sente pouco, porque ele realmente é pouco naquele cenário. A gente volta um pouco no nome que é as 4 que existem em nós. Então, essas 4 mulheres vivendo aqui na minha cabeça, coexistindo, e talvez a gente pode até fazer uma analogia bem doida agora de que a conversa delas ali no café que elas tanto iam tomar, é a gente refletindo, tentando tomar todas as decisões que a gente precisa tomar na nossa vida, né, e acolher todas essas diferentes personalidades que tem dentro da gente, pra gente conseguir ser mais saudável, mais autocompassivo com tudo que está acontecendo na nossa vida, com a forma de tomar decisão que a gente vai tomar, porque todas as 4 figuras são muito importantes. Ter elas de forma moderada dentro da gente é muito positivo. Então, acolher um pouquinho da Miranda, um pouquinho da Charlotte, um pouquinho da Carrie, um pouquinho da Samantha que existe dentro da gente. É isso, galera, não vou mais me estender, acho que Maraia fechou aqui, né. Eu acho que é importante a gente reconhecer, como cada uma aparece na nossa vida, entender que existe as 4 e que momento que elas aparecem, que elas não aparecem, ou quando é preciso chamar uma para colocar a outra em segundo plano, eu acho que isso é super importante. E eu acho que o mais de tudo é, cara, viver uma vida feliz. Acho que no final do dia as 4 conseguem ter uma vida mais feliz, porque elas têm uma outra, né. Então, se às vezes a gente tem dificuldade de chamar uma ou outra, a gente precisa ter amigas também para sentar no café ou para almoçar e para chamar. Eu acho que isso é muito legal. Bom, gente, a gente vai encerrando o nosso podcast por hoje, mas não esqueçam de seguir a gente nas redes. A gente tem até TikTok. E o nosso endereço, tanto no TikTok quanto no Instagram, é arroba a vida não é um morango pode. A gente vai deixar depois na descrição também para vocês conseguirem encontrar mais fácil. E esperamos vocês para o nosso próximo episódio. É isso, galera. Beijos, nos encontramos no próximo. Bye!